O poeta romano Propércio viveu de 43 a.C. até o ano de 17 d.C. e foi conhecido por suas elegias, que é um tipo de poema lírico com temáticas tristes e melancólicas. Em 2023, uma pesquisa da FEFELESH analisou como as elegias de Propércio dialogam e incorporam 3 tradições da poesia épica: bucólica, didática e heróica. A tese de doutorado, O Epos e suas espécies nos livros de Propércio, de Maria Osana Lima de Arruda e com a orientação do professor Paulo Martins, recebeu uma menção honrosa na 13ª edição do Prêmio Tese Destaque USP, no último mês de outubro. E para este episódio do FEFELESH Conversa, colocamos orientador e orientanda frente a frente para conversar mais sobre o trabalho e suas principais contribuições acadêmicas. Bom dia, Osana, é um prazer te ver. Você causa saudades aqui na casa, tá bom? Então, Osana, eu gostaria que você explicasse para nós qual é o seu trabalho de doutorado. Então, Paulo, o meu trabalho, ele estuda um gênero literário, que é o gênero épico, um gênero extenso, tanto em termos de tempo quanto de espaço, mas não exatamente no gênero em si. Eu analiso como ele aparece na poesia de um poeta que pratica outro gênero literário, no caso, o gênero elegíaco. Esse poeta é o poeta Propércio, um poeta que viveu em Roma no século I a.C., e percebemos que a poesia dele, apesar de ser um outro gênero, ele aborda muitos aspectos relacionados ao gênero épico. Então, foi isso que resolvemos estudar na nossa tese. Ótimo. Agora, entrando no Propércio, especificamente, a gente sabe que nos 3 primeiros livros, afinal são 4, mas nos 3 primeiros livros ele se dedica com mais afinco a um único tema, certo? Que é a poesia erótica, a poesia amorosa. Nesse sentido, como você consegue observar esse ponto de contato da poesia dita erótica com a poesia épica, que principalmente é a guerreira, mas também pode ser a didática, também pode ser a bucólica, o idílio, enfim. Como a gente consegue, então, observar as possibilidades de poesia do epos dentro de uma poesia essencialmente erótica? Então, Paulo, a forma com que o Propércio faz as referências a um outro gênero na sua poesia é semelhante ao que outros poetas fazem na antiguidade e que é especialmente profícuo no período augustano, que é o período em que ele escreve. Ele faz isso por meio da referência ao autor desse outro gênero, ele faz isso por meio de citações de trechos desse outro gênero, ou ele faz isso por meio de trechos mesmo que você consegue identificar que ele está se referindo a esses trechos, ou em relação a mitos que tenham sido usados em poemas de um outro gênero. Enfim, é uma série de mecanismos que os poetas usam e que ajudam-nos a identificar esses diálogos que estão sendo feitos entre os dois gêneros. Você não acha, por exemplo, que a citação de determinados interlocutores, principalmente no livro 1, como Baço, Galo e Pôntico, eles podem dar algum sinal dessa interlocução genérica que a gente tem entre a épica, entre o iambo e entre a própria elegia, dentro do jogo poético que Propércio realiza? Sem dúvida, com certeza, e principalmente com o Galo. E esse é um dos resultados da nossa pesquisa. Ficou identificado ao final dela que o diálogo com o Galo no primeiro canto, no primeiro livro de Propércio, é algo que está do início ao fim. E isso acontece porque o Propércio ele se relaciona com a poesia bucólica, com a qual o Galo já tinha tido algum contato por conta da figura de Virgílio. Nós temos as bucólicas de Virgílio, uma obra composta de 10 poemas, e em 2 deles
a figura do Cornélio Galo, que também é um poeta elegíaco, aparece, e o Virgílio antes já tinha feito esse contraponto com a poesia elegíaca. Então, no livro 1, o Propécio, ele retoma, é como se ele respondesse aquilo que o Virgílio já tinha colocado antes. Em relação à poesia do Galo, infelizmente, nós não temos quase nada, então não temos como saber se o Galo teria uma obra que fosse uma ponte entre esses dois. E o que a gente tem é o Propécio e o Virgílio, e a gente identifica que, sem dúvida, Galo permeia ali os dois, e essa interação, sem dúvida nenhuma, passa pela figura dos poetas, tais como Pôntico, tais como Basso, e a figura de Galo. Como é o nosso tema, era estudar o épico, então a figura do Galo é muito relacionada à bucólica. Então, existe sim essa figura dos autores também, é importantíssima. O Propécio não vai citar muito Virgílio, mas ele dialoga com Virgílio por meio da figura de Galo. Uma coisa que eu acho curiosa, e não sei se você concorda ou se você já tinha pensado nisso, é que lá no segundo livro, na primeira elegia, a gente nota um pequeno trecho em que ele faz referências à história, a história recente de Roma. E nesse sentido, como que antecipando um tipo de poesia épica que vai ser a poesia, por exemplo, de Lucano, posteriormente. Ou seja, uma poesia que conta a história. Você concorda com esse tipo de observação? Sim. Eu creio que sim. Eu acho que ele faz isso, né, mas ele nega. Então eu acho particularmente que existia uma certa pressão para que fosse realizada uma poesia épica histórica devido aos grandes feitos que foram realizados nos últimos anos, né, sobretudo os últimos 50 anos ali do século I antes de Cristo, são feitos realmente grandiosos, e existia por parte do Augusto uma certa pressão para que fosse louvado, né, toda essa a história que se construiu nesse período. Então, creio que existia uma certa pressão. E é interessante, recentemente, há pouco mais, acho que uns 2 meses, eu descobri um livro, que eu deveria ter descoberto ele antes. Ele foi publicado em Isso é muito 2000. comum, né? Muito comum. Poxa, em 2018, quando eu olhei a apresentação, eu pensei: Meu Deus, será que é a minha tese que está aqui?", porque era algo muito próximo, mas depois eu vi que não. Que é do Peter Esslin. Ah, sim. O Peter Esslin tem um artigo famosíssimo a respeito dos pseudônimos usados, falando então que Basso seria Horácio e que Sim. Pôntico seria o Virgílio, Virgílio, né? sim. Pela relação do próprio nome, o gênero, o basso, relacionado à palavra baixo, então seria uma poesia iâmbica, e o pôntico, que é justamente a metáfora da poesia épica, o pontos, né? Que é Sim. justamente o grande mar que deve ser atravessado. Bom, mas uma coisa você falou agora que me causou, assim, uma preocupação. Quando lá, eu não me lembro qual poema, eu sou muito fraco de lembrança pontual de poemas, mas tem um momento que o Propécio diz assim: César é grande, mas César é grande na guerra. Né? Essa assim, me parece que esse é um dado interessante. Ele pode ter respondido à pressão, mas ele vai falar assim: não vem se meter na seara alheia. A Cíntia, né? A Cíntia é comigo. Né? E a mesma coisa aparece também lá no livro 1, quando ele fala que mais vale um verso de Miminermo do que Homero inteiro, quer dizer. Então ele está colocando a poesia dele, que é a poesia elegíaca, num grau de superioridade genérica que é a épica. O que você pensa disso? Então, ele está valorizando, né, a poesia que ele pratica, e eu acho que é uma resposta também a essa certa pressão que existe, não é? E de fato, eu acho que existe sempre uma contraposição, não na épica, mas na elegia em relação ao amor e à guerra. Eu acho que é um ponto fundamental que se coloca na poesia elegíaca. A questão da Milítia. milítia,
exatamente que joga com essas duas coisas, né? Seria a tentativa de junção desses dois aspectos, mas penso que o tempo inteiro os poetas elegíacos estão brincando com isso, justamente porque o povo romano é um povo bélico, é um povo guerreiro por excelência, enfim, a grandeza de Roma se deve a isso também, né? Não só a isso, mas também a isso. Então, imagine que você está em um espaço de várias conquistas, de vários combates, de várias batalhas, e você se dedica a falar sobre poesia amorosa, né? Não é? Então, existe sim um contraponto entre os dois que fica muito evidente na poesia elegíaca, até por uma forma de afirmação, não é? Porque seria mais fácil você escrever sobre algo que todo mundo gostaria de saber sobre, né? Tava todo mundo, desde o poema de Ênio, estava todo mundo ansiando por um poema heróico que desse conta desses feitos históricos mais recentes da história de Roma, porque o de Ênio já tinha sido escrito há um bom tempo e ninguém mais tinha feito algo com a mesma excelência. Depois nós Perfeito. temos Virgílio que supera, né? Então agora falemos de coisas maiores. O livro 4 de Propércio, obviamente, ele é um marco diferencial dos outros 3. Né? Então ele sai da poesia dita erótica, amorosa, e vai para o lado da elegia etiológica. Nesse sentido, se a gente for pensar do ponto de vista da maior poesia etiológica romana, que é as Metamorfoses de Ovídio, em que medida essa poesia do 4º livro também faz despontar algumas questões épicas, ou não faz? Sim, ela faz, Paulo, pelo menos dessa forma que eu penso, uma vez que ele trata de Roma, os mitos que são anteriores nos nos livros 1, 2 e 3, são mais relacionados ao mundo greco-romano de uma forma geral. E no quarto livro a gente tem mitos essencialmente romanos. Então isso já é algo que dá um pouco conta dessa grandeza de Roma e dessa história grande de Roma que está se formando. Por outro lado, Propércio conversa muito com Virgílio, e o que ele tinha feito antes, que era um pouco negando a grandeza da poesia épica, o que ele faz agora no 4º canto é um pouco incorporar a Eneida, que é o poema épico, guerreiro do Virgílio. Então, o poema 4, ele não nega mais a poesia épica, como ele tinha feito no 1, 2 e 3, e ele incorpora aspectos que foram abordados na Eneida e que foram abordados de forma grandiloquente, que foram muito bem explorados por Virgílio, e ele percebe que, ok, eu posso fazer isso também, mas na poesia elegíaca, eu não vou sair daqui, eu não vou mudar para a épica, e eu posso fazer algo grande também, mas ainda na poesia elegíaca. Isso não Perfeito. Perfeito. Concordo plenamente com você. Uma outra questão, agora já caminhando para o nosso encontro, ele tem que ser rápido, porque é o formato que a gente gosta de trabalhar. Então, assim, como você viu, ou como você se sentiu quando soube que você tinha sido uma das nominadas, né? A gente tem que entender que esse prêmio é um prêmio enorme, porque, veja bem, ele trabalha com toda a área de letras, que não é pequena, porque ele trabalha com todas as literaturas em várias línguas diferentes, né? Você tem também a área de linguística, que vai tratar não só da linguística pura, mas também da linguística aplicada às outras línguas, inclusive o português. E você vai ter as artes, que são inúmeras, quer dizer, a música, o teatro, o cinema, que são dedicados lá ao pessoal quem são dedicados o pessoal da ECA, da Escola de Comunicação e Artes. Então, na verdade, você disputa com esse grupo, que não é pequeno. Então, é assim, eu gostaria de... e é bom falar para os nossos, aqueles que estão nos vendo, do tamanho do prêmio, porque são só 3 premiados nessa área imensa.
e você é uma delas. Então, e você lá em Tefé, no Alto Solimões da Amazônia, fica sabendo que a sua tese de doutorado foi, primeiro, selecionada entre todas as teses de doutorado defendidas em 2003 no nosso programa. Tiraram uma, que foi você. Depois, diante de todas as humanidades da Universidade de São Paulo, você também ganhou um dos 3 prêmios. Como você se sente, Osana? Nossa, muito feliz. Primeiro com a indicação. A nossa área é uma área muito específica, não é? E fiquei muito feliz com a indicação inicialmente, e não tinha muita expectativa, confesso, mas pela a indicação eu já fiquei muito feliz, porque é o reconhecimento de um trabalho de muito esforço, de muito estudo, e que nesses momentos a gente pensa que realmente vale a pena fazer ciência, fazer estudar, e que é isso que nos move adiante, não é? E quando eu soube da premiação, então da menção honrosa, eu já tinha ficado muito feliz com a indicação, realmente. Quando eu soube da premiação, eu não sei o que dizer. Eu não acreditei, olhei assim 3 vezes, mas eu penso muito nisso, é o reconhecimento que a universidade faz do quanto existe um esforço dos professores, dos programas, dos próprios pesquisadores que fazem mestrado e doutorado aqui na USP e que se destacam, de fato, em relação a algumas outras situações. O resultado de investimentos, não é? Percebemos o quanto a universidade pode produzir algo de qualidade quando se tem investimentos. E é isso, eu fiquei muito feliz. Agora Agradecida. eu também fiquei agradecido, né? Parece, porque o orientador também se sente orgulhoso, né? E a gente, no nosso grupo, agora você é a segunda. Quer dizer, o nosso grupo, dentro de uma área restrita, que é a nossa, nosso grupo de pesquisa tem agora o segundo prêmio. Já o IAC agora, que é o nosso grupo de pesquisa, Imagens da Antiguidade Clássica, tem agora 2 menções honrosas no Prêmio USP de Destaque. Então agora você e Lia dão as mãos e vamos aguardar o tríago. Muito obrigado, Osana. Foi muito interessante conversar com você, estava com muitas saudades. E parabéns novamente. Obrigada. Parabéns a você também pelo grupo, né? Você já ganhou 2 vezes. Porque eu sou velho. É isso. Tá bom. Mas é isso, Paulo. Muito obrigada também por todo o apoio. E é isso.